Descobrir que você é tímida é uma coisa, mas começar a mudar é outra completamente diferente, e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para superar a minha timidez. E a primeira coisa que você precisa entender é que não é uma mudança rápida, não é fácil, mas é possível. No vídeo que eu postei anteriormente, eu falei sobre a origem da minha timidez. Quando eu descobri de onde ela veio. Ela veio daquelas brincadeiras que eu ouvi na minha infância sobre a minha deficiência. Isso fez com que eu fosse me tornando uma pessoa cada vez mais fechada. E ter descoberto a origem da minha timidez me revelou que, lá no início da minha história, eu não era tímida. Então, temos um ponto aqui para ser avaliado. Se eu não era tímida, eu consigo retomar aquela versão que eu tinha no início da minha vida. Uma criança expansiva que fala, que brinca. Então, aí me trouxe um entendimento. Eu estava me protegendo pro medo de sofrer. E o que eu fiz a partir dessa descoberta? Eu tive que aceitar. Primeiro ponto é aceitar. Ok, eu sou tímida. Aceitar que essa é uma condição que eu estou no momento. Eu sou tímida, eu tenho dificuldade de fazer certas coisas, mas eu estou disposta a tentar algo novo e diferente. Então, o primeiro passo é aceitar que você é assim e não ficar se condenando porque os outros são mais legais, porque os outros conseguem, porque eu sou assim, eu não queria ser assim. Primeiro passo, aceita. Você é tímido, você tem dificuldade de se expor, você vive atrás do teu muro de proteção. Esse é você nesse momento. Então, o primeiro passo, aceita. O segundo é se abrir para viver coisas que você nunca viveu. Tentativas, sabe? Primeiros passos em algumas situações. Terceiro, desenvolver habilidades que você ainda não tem para se tornar uma pessoa que você ainda não é. Eu parei de me julgar e me condenar. Ali eu entendi, gente, eu sou tímida. Eu me lembro de um feedback que eu tive no meu trabalho, que a minha gestora, ela veio me dizer que a equipe, o restante da equipe que trabalhava comigo, queria que eu fosse mais comunicativa, que eu brincasse mais, que eu participasse mais dos eventos, porque eu era muito fechada. Mas eu fazia um bom trabalho, só que eu era fechada demais. Quando eu ouvi isso, eu deixei ela falar tudo, e aí uma das coisas que eu disse foi: eu sempre fui tímida aqui dentro, desde o início, desde o meu primeiro dia de trabalho. Se que até o momento eu encarava como minha personalidade, eu falei, se a minha personalidade não está agradando os meus colegas, talvez então eu deva ir para um setor que a minha timidez não é um problema. Mas aí eu questionei. Mas e em questões práticas? Eu deixo a desejar no resultado que eu entrego do meu trabalho? Ela disse, não, você nunca deixou a desejar, você faz um excelente trabalho. Então, precisamos aqui definir: a minha timidez é um problema para vocês ou não? Porque eu não encaro como um problema. Se eu vejo que eu entrego além do resultado que eu preciso entregar para a empresa, eu não estou falhando, eu não me sinto falhando. Até mesmo porque brincar, fazer piadas e participar das dinâmicas do grupo, eu entendo que seja até de uma certa forma não tão relevante se o meu trabalho é entregar resultados na prática. Aí chegamos ali, ela falou que tudo bem, que ela entendeu o meu ponto de vista, mas ali eu tive que mostrar que, apesar de ser tímida, eu estava entregando um bom trabalho. Eu não estava fazendo nada de errado. As pessoas queriam que eu fosse expansiva, brincalhona, falasse com todo mundo, só que eu não era assim. Resumindo, eu continuei no mesmo setor, continuei sendo a mesma pessoa, sempre fui muito simpática e educada com todo mundo, só que eu não era aquela pessoa. Então, ali,
naquele ponto, eu ficava me condenando. Ai, eu devia ser mais assim, eu devia ser expansiva, eu devia falar mais, eu devia participar dos eventos. Depois, eu comecei a pensar. Se eu queria ser alguém diferente do que eu sou, se a versão que eu sou já não está mais me agradando, se ser tímida nesse ponto já não está mais sendo tão legal para mim, e eu quero ser diferente porque eu entendi que eu me tornei assim só para me proteger. E se eu sei que hoje eu não preciso mais me proteger, eu já sou adulta, eu tenho discernimento para separar a opinião do outro da minha, sabe? De deixar de fazer algo porque alguém vai pensar algo a meu respeito. Não, eu não preciso mais me preocupar com isso. Então eu não preciso mais me proteger. Porque se o outro vai rir de mim porque eu tô gravando esse vídeo, se alguém vai rir porque eu coloquei uma roupa colorida que vão dizer que não combina comigo, o problema é da pessoa, é uma opinião dela, é a visão dela. Não é a minha. Porque agora eu sei que o que importa é o que eu vejo e não o que os outros estão julgando. Então hoje eu consigo separar o que é o julgamento do outro e o que é a minha opinião. Partindo desse ponto, isso para mim foi ficando mais claro. Fui começando a me permitir fazer coisas diferentes, porque a opinião do outro passou a não ser tão... passou a não ser relevante. O outro é o outro, ele tá me falando o que ele pensa sobre mim, diz muito mais sobre ele do que sobre mim mesmo. Ele tá olhando para mim e tá me julgando a partir do ponto de vista dele, do que ele entende que é bonito. Eu me aceitei que eu sou tímida, ficou mais fácil. Entendi a origem da timidez. A partir daqui, agora, o que é que eu vou fazer então? Desse ponto, eu entendi que eu teria que fazer coisas que até então eu não fazia, porque se toda vez que tinha alguma dinâmica eu dizia não, agora ia ser o momento de dizer sim, vou lá participar. Se eu tinha que tomar a frente de alguma reunião do trabalho, que até o momento eu falava que não estava preparada, era hora de dizer agora eu vou. Mesmo tremendo, mesmo nervosa, eu ia. Eu estava lá. E desenvolver habilidades que eu ainda não tinha era fazer coisas que eu nunca tinha feito, mas que eu precisava fazer para me tornar uma pessoa melhor. E eu digo melhor para mim e não para o mundo lá fora. Então, daquelas situações que já aconteciam na minha vida, que eu me esquivava e me escondia, eu passei a dizer sim. Vamos participar de uma dinâmica em grupo. Ah, não, é que eu sou muito tímida, não me sinto à vontade, não quero. Precisava gravar um vídeo para falar sobre algo do trabalho. Ai, não, é que eu não me sinto à vontade, eu não gosto da câmera. Passei a dizer sim. E comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Por exemplo, eu estou solteira há muitos anos. Eu baixei um aplicativo de relacionamento para conhecer pessoas que eu nunca tinha visto antes. Não sei quem eram aquelas pessoas, mas eu comecei a desenvolver a minha comunicação, mesmo que por mensagem. Quem eram, sabe? Quem são essas pessoas? Não sei, porque a gente que é tímido se habitua a ficar naquela nossa bolha com as pessoas que a gente conhece. E aí quando vem uma pessoa totalmente nova, a gente meio que se perde. A gente se fecha, aí não sei mais o que falar, porque eu não conheço essa pessoa, não me sinto confortável e fico calada. Então, o aplicativo, ele me ajudou primeiro a aprender a falar de mim, a falar quem eu sou, o que eu gosto, sobre a minha história. Depois veio a segunda fase, que era sair do virtual e ir para o presencial com pessoas que eu não sabia quem eram de verdade. E os encontros não aconteciam nada, não evoluíam para nada. Mas o fato de eu estar sentada ali me causava, sim, o desconforto, uma certa tensão, mas eu estava disposta a tentar. Então, você precisa estar disposto a dizer sim para tudo que você dizia não. Tudo que aparece no teu caminho, que você sempre disse que não, as pessoas te convidam para sair todo fim de semana, você diz que não.
Se você realmente quer, se você realmente quer descobrir uma versão de você que você não conhece, que é uma pessoa mais comunicativa, mais aberta para a vida, você vai começar a dizer sim. Quando vier um convite, uma brincadeira, uma oportunidade de falar para mais pessoas, mesmo que sejam pessoas que você conhece, vá, fale, faça. Coisas novas com pessoas estranhas ajuda muito, porque os encontros do aplicativo me ajudaram a aprender a me comunicar. E conforme eu fui superando essas situações, eu fui me tornando mais confiante. Quando você é tímido e começa a ver a tua timidez diminuir, a tua confiança vai aumentando. Porque para existir confiança, a timidez ela tem que sair de cena. Porque para mim, na minha história, timidez e confiança eram coisas que não podiam existir no mesmo espaço. Porque se eu sou tímida, eu sou insegura, eu tenho medo do que estão falando enquanto eu não vejo. Esses foram os passos que me ajudaram muito, que fizeram com que hoje eu estivesse aqui, comecei a dizer sim, para situações que sempre ocorriam no meu dia a dia e que eu me negava, eu comecei a dizer, tá, vou tentar, vou fazer só hoje. E eu fazia. Saía bem feito? Não. Era confortável? Não. Mas eu comecei a dizer sim. E de tudo isso, o mais difícil foi fazer coisas que eu nunca tinha feito. Como, por exemplo, os encontros não era nem uma questão de relacionamento, eu estava ali porque eu precisava de pessoas fora da minha rotina. Desenvolver a tua segurança de falar com estranhos. Por isso que eu usei o aplicativo, porque o aplicativo me deu essa oportunidade. Em todos eu ficava nervosa. Em todos, as minhas pernas tremiam quando eu estava sentada, a mão ficava gelada. E eu fui vendo que a cada vez que eu estava conversando com uma pessoa diferente, eu fui começando a ficar com mais tranquilidade para falar. Comecei a tentar conversar o mínimo que fosse com a pessoa do caixa que me atendia, com a pessoa que estava do meu lado no ônibus. Claro, se a pessoa me desse abertura para isso, mas eu estava ali me comunicando na tentativa de aprender a falar. E comecei também a gravar vídeos só para mim. Não postava em lugar nenhum. Fiz isso muito tempo. Não postava em lugar nenhum. Eu mesma gravava, ficava olhando. E os primeiros é muito difícil a gente se ver. Os primeiros vídeos que eu gravei para mim mesma, nunca tinha nem cogitado a ideia de postar em alguma rede social. Eu gravava para mim, eu assistia, eu ouvia o que eu falava e eu pensava, nossa, que ridículo. Ai, ficou muito ruim, olha meu nariz, olha o tamanho do rosto, que voz estranha. Só que eu fui repetindo isso cada vez mais vezes. Foi ficando mais fácil, você vai aceitando. É um processo de aceitar. O teu rosto é aquele, teu nariz é aquele, a tua voz fica desse jeito. Você é essa pessoa da câmera. Eu comecei a dizer pra mim, eu sou essa pessoa aqui. Começou a ficar comum me ver na câmera. Comum num ponto que já parou de incomodar. Cada sim que eu comecei a dizer para as coisas que eu dizia não, foi ficando comum, foi ficando mais fácil. Então, o processo, ele não é fácil, ele demora, ele realmente é lento, não é do dia para a noite. E nesse processo todo também existiu muita terapia. Houve muito diálogo com a psicóloga para falar que, eu queria ter ido naquela festa, mas não tive coragem, queria ter falado isso para tal pessoa, não falei porque não tive coragem. Então, teve muito, mas o fato mais importante de tudo não foi ter descoberto a origem, foi ter estado aberta e disposta a mudar essa realidade. Então, quando eu coloquei na minha cabeça que eu vou tentar, eu vou fazer, eu fui aos poucos, eu não fiz tudo de uma vez.
Foi aos pouquinhos. Primeira coisa foi começar a dizer sim para os convites que as pessoas que me conheciam faziam. No trabalho me ajudou muito. Eu comecei a tomar frente de algumas agendas que eu tinha que falar. Comecei a levar para os meus superiores dúvidas que eu tinha ou melhorias que talvez pudessem ser executadas, que eu guardava para mim. Eu tinha várias ideias, mas eu guardava para mim porque eu tinha vergonha de chamar e falar. Comecei a conversar com eles, então o trabalho foi também ficando mais fácil. Eu me coloquei, aquela frase popular, eu me coloquei para jogo. Eu me coloquei aberta, disposta e fui aos pouquinhos. Eu não quis mudar o mundo em 7 dias. Não, foi aos poucos. Coloquei na cabeça que estou aberta. Eu decidi, estou aberta à mudança. E aí as coisas foram acontecendo. Eu fui começando a dizer sim, eu ia lá, fazia o que dava para fazer. Se era uma dinâmica em grupo, eu fazia, mesmo com o corpo rígido, porque aí eu ficava um pouco mais tensa, o olhar ficava mais baixo, os ombros ficavam mais arqueados, o meu corpo estava dizendo que eu estava nervosa e tímida, mas eu estava ali tentando. Isso que importava, eu estava ali. Na reunião, se a minha voz falhava um pouco, mesmo assim eu não deixava de falar, porque eu estava disposta e aberta a continuar tentando. Até que depois foi ficando mais fácil. Eu fui me tornando menos insegura nas situações. Porque conforme você vai repetindo, vai ficando mais fácil de lidar. A repetição é a chave. Então, nós temos que tirar a timidez do lugar que ela se encontra e ir aos poucos trazendo a confiança. A timidez não vai embora de uma vez só. A confiança ela não chega de uma única vez também. É gradual. Vai diminuindo um pouco de timidez, vai aumentando um pouco de confiança. O importante é você não desistir do processo. O importante é você não desistir na tua primeira tentativa. É uma gota por vez. Todo dia um pouquinho. Um bom dia para uma pessoa que você nunca viu. Olha, tá chovendo hoje, né? Será que o ônibus já passou? Tudo isso pro tímido é desafiador. Mas é possível. É possível. Tenha em mente que não é fácil. A gente sabe, quem é tímido sabe que desconstruir e quebrar aquele muro de proteção não é tarefa fácil. Mas ele é possível de derrubar. Você vai quebrando cada tarefa que você vai conseguindo executar, é um tijolinho que você está quebrando. Até que chega num ponto que você já não se preocupa mais. E quem sabe, daqui a um tempo, é você gravando um vídeo falando como você superou a tua timidez. É você trazendo a tua experiência e o teu olhar de quem viveu escondido com o medo do mundo e das pessoas. Você pode decidir essa mudança hoje. Não se esqueça que para ser uma versão que você ainda não é, você vai ter que estar disposto a desenvolver habilidades que você ainda não tem, mas você é plenamente capaz. Imagine só como é incrível descobrir uma nova versão de você que você nunca viu. Você já imaginou? Quem é você sem a timidez? Quem é você se você não tiver medo do julgamento? Quem é você se você fizer algo porque você quer, porque você está seguro? Quem é você de verdade, debaixo dessa casca de proteção? Quem é você por detrás desse muro que você construiu? E o que você vai começar a fazer para descobrir quem você é?